Enquanto os arqueólogos da corrente principal e que possuem maior prestígio no cenário científico promovem a crença de que há 10 ou 20 mil anos atrás o homem era extremamente primitivo, algumas descobertas como a cidade de Teotihuacan, no México, e as pedras de Stonehenge, na Inglaterra, além de diversas outras construções ao redor do mundo, mostram que nossos antepassados tinham técnicas extremamente avançadas, tecnologias e meios que permitiram erguer algumas das estruturas mais imponentes e surpreendentes de todos os tempos, mantidas até hoje. Semelhante a isso, há alguns anos, arqueólogos descobriram toda uma imensa rede de túneis espalhados pelo território da Europa, cortando diversas nações e ligando-as de uma forma incomum, por baixo. Cientistas estimam que tais túneis possam ter quase 20 mil anos de idade e que tenham tido uma funcionalidade especial nas civilizações do passado. E por isso, desde a descoberta, se perguntam o que os túneis representam. Se quiser saber um pouco mais sobre o assunto, fique ligado no vídeo de hoje. Só que antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do Megavídeo. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao se inscrever, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Há mais de 12 mil anos, os povos antigos da Europa começaram a construir um maciço aglomerado de túneis subterrâneos em todo o continente, de uma maneira que pode ser vista como completamente aleatória. Ninguém sabe por que ou como esses túneis foram feitos, mas todos concordam que eles estão entre as coisas mais surpreendentes atribuídas ao homem que viveu milhares de anos no passado. Na verdade, olhando de uma maneira geral, há mais de 10 mil anos, o homem antigo foi capaz de construir algumas das estruturas mais fascinantes conhecidas. Temos vários exemplos desse tipo de construção ao redor da Terra. Recentemente, arqueólogos descobriram na Alemanha milhares de modernos túneis subterrâneos que datam da Idade da Pedra. Estes túneis, espalhados por toda a Europa, vindo desde a Escócia até a Turquia, deixaram intrigados os pesquisadores acerca principalmente de sua função original. Qual seria o propósito destes enigmáticos túneis? Foram eles usados como túmulos? Foram câmaras gigantescas usadas para rituais religiosos? Ou serviram simplesmente como esconderijos destinados a fornecer proteção contra predadores? Ou talvez contra um cataclisma global? Em toda a Europa, os arqueólogos começaram a explorar os numerosos túneis, um por vez. Muitos pesquisadores, incluindo o arqueólogo alemão Heinrich Kusch, acreditam que esses túneis megalíticos foram usados como estradas modernas, permitindo a movimentação das pessoas e conectando-as a lugares distantes na Europa. Isso porque muitas das câmaras estão ligadas a locais de interesse ou a antigos assentamentos. As entradas dos túneis, às vezes, se encontram perto de antigas casas de fazenda, igrejas, antigos cemitérios ou no meio das florestas, e isso serve quase como uma confirmação da teoria. Para os especialistas, esses túneis foram feitos por pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Os construtores eram extremamente experientes, criando túneis de modo que estas gigantescas estradas subterrâneas pudessem sobreviver por dezenas de milhares de anos, como realmente aconteceu. Para construir esses túneis, os antigos operários utilizaram o método de zigue-zague, que permitia que os túneis suportassem um peso excessivo. Isso, segundo os arqueólogos, era uma forma de se proteger do mundo exterior. Acredita-se também que esses túneis eram usados como proteção contra o tempo ruim, em caso de guerras, ou mesmo para atravessar tribos inimigas sem ser atacado. Há também outras teorias que dizem que foram usados como proteção durante a última era glacial, devido ao aumento do nível do mar, ou ainda devido ao calor e frio prolongados. Uma parte dos especialistas, porém, não concorda que os túneis tenham servido apenas como abrigo ou como uma enorme faixa de estradas, mas que representa algo ainda maior. Para essa parcela dos pesquisadores, os túneis acabam por levar a um mundo subterrâneo enorme que está há milênios esperando para ser descoberto. A descoberta dos túneis indica claramente que o homem antigo não passava seus dias só caçando animais e coletando frutos, mas dedicava-se a trabalhos de engenharia que requeriam enormes recursos intelectuais e de desenho. Sem dúvida, esses túneis não são exclusividade da Europa.
Na verdade, existem inúmeras culturas antigas do mundo que mencionam a existência de túneis semelhantes que levam a um mundo inferior e secreto. Coincidência ou não, algo curioso foi encontrado recentemente na antiga cidade de Teotihuacan, no México. O local, que fica na parte nordeste do Vale do México, evoca visões de enormes pirâmides e longas avenidas cercadas por montanhas e vulcões. Mas há mais neste lugar do que aparenta. Dentro e por baixo das muitas praças, prédios e estruturas monumentais da cidade, há segredos que só agora começam a surgir. 3 pirâmides ancoram o centro da cidade antiga, que data cerca de 100 a.C., algo ainda contestável. É difícil para nós, do século XXI, imaginar o esforço humano que foi necessário para construir essas grandes estruturas arquitetônicas sem o uso de animais de trabalho ou ferramentas de metal. No seu auge, Teotihuacan ocupava cerca de 12 km² e é bem provável que, com o tempo, tenha recebido diversas pessoas que migraram de outras regiões. Teotihuacan era a cidade mais densamente povoada das antigas Américas, com aproximadamente 100 mil pessoas residindo ali. Era o centro cultural, político, econômico e religioso da antiga Mesoamérica. Mais de uma década atrás, no ano de 2003, arqueólogos mexicanos descobriram um grande túnel em Teotihuacan. Abaixo de uma das pirâmides, o túnel possui um comprimento de um campo de futebol e vai do oeste para o leste da parte subterrânea da cidade. Desde que foi descoberto, o túnel vem sendo estudado e já produziu uma surpreendente variedade de objetos notáveis, tanto pela sua complexidade como por sua quantidade. Com base em alguns deles, cientistas agora sustentam a ideia de que essa cavidade abaixo da pirâmide seja uma representação do mundo cósmico, um espaço sagrado que se conecta com a nossa compreensão do espaço cerimonial acima, como um local para recriar narrativas sobre a origem do universo. Isso porque, na cultura mesoamericana, os túneis fornecem acesso ao submundo, visto como um lugar mágico e habitado por divindades responsáveis por manter a ordem no universo como um todo. Será que possui alguma relação com os túneis da Europa? A ciência não detém a resposta. Outra descoberta muito significativa aconteceu durante as décadas de 1940 e 1950, quando os cientistas encontraram uma coleção de 981 textos antigos diferentes em 11 cavernas de Qumran, um sítio arqueológico localizado na Cisjordânia, perto do Mar Morto. Por essa razão, eles passaram a ser conhecidos como manuscritos do Mar Morto e possuem hoje grande importância histórica. Agora, arqueólogos dizem ter achado uma 12ª caverna onde poderiam existir partes remanescentes dos mesmos pergaminhos. Segundo os pesquisadores das universidades israelitas de Jerusalém e Liberty, nos Estados Unidos, não é possível afirmar com certeza se restos dos manuscritos do Mar Morto estiveram na caverna recém-descoberta. Nenhum traço deles foi realmente encontrado lá, mas a certeza que há é de que as evidências encontradas nela pertencem à mesma época dos textos descobertos. A caverna abrigava apenas um pergaminho e vasos construídos especialmente para comportar rolos do mesmo material. Todos eles parecem ter sido destruídos e seus antigos conteúdos provavelmente roubados. Os pesquisadores acreditam que os responsáveis tenham sido alguns beduínos, povo nômade que habita a região. Isso porque eles encontraram algumas picaretas de ferro que devem ter cerca de 60 anos, o que sugere que os invasores chegaram ao local na mesma época em que os manuscritos do Mar Morto foram descobertos por cientistas. O pergaminho encontrado na caverna pertence ao período situado entre 530 a.C. e 70 d.C. A data coincide com a dos 981 textos encontrados antes, que datam de uma época entre o século III a.C. e o primeiro século depois de Cristo. A descoberta, portanto, abre as possibilidades quanto à origem de supostos fragmentos dos manuscritos que são frequentemente enviados às instituições de pesquisa. Afinal, eles poderiam ter estado nos vasos desta caverna. As provas ainda são circunstanciais e muitas análises ainda serão feitas até que o grupo publique sua pesquisa. Enquanto nenhum traço direto dos manuscritos forem achados nas instalações,
o que aconteceu lá continuará sendo um mistério. Mesmo assim, as descobertas vêm para mostrar que há muito ainda para ser investigado nas cavernas de Qumran. Não sabemos, mas de algum modo, parece que as construções de túneis era algo comum entre as antigas civilizações, algo que os ligava de certa forma. Por quê? Qual o real motivo disso?